A gente está falando aí dessa situação do Jorginho ter chegado ao Rio de Janeiro. Mauro, eu não costumo ver tanto jogador que joga na Europa vir para uma data FIFA no Brasil. Claro, tem alguns que vêm para ver família, para fazer tratamento, tem. Mas eu não costumo. E até na época que eu convivia muito, né, com jogadores de futebol, os caras vão ali pro litoral. Vou para Ibiza. Vou para Londres, né? Muitos resolvem ir para Londres. O Jorginho mora em Londres. Agora, o Jorginho veio pro Rio de Janeiro, Mauro, para casa do Flamengo, pro clube, né? O clube que vem negociando com ele, e o próprio Boto disse: se tudo der certo, ele joga o Mundial. Você acredita, Mauro, nessa versão do Jorginho chegando rápido no aeroporto, dizendo só que veio tirar umas férias? Eu desconfio muito. Eu acho que vem para acertar com o Flamengo? Talvez não. Mas possa vir para encontrar, para falar do projeto, para olhar olho no olho. Eu não sei se o cara negociando com o Flamengo vai ficar 5 dias no Rio e não vai encontrar ninguém, Mauro César Pereira. Você tem alguma informação? Eu só tenho suposição, tá? Tô jogando no ar. E o que você acha de toda essa situação que você mesmo disse que acha difícil ele jogar o Mundial de Clubes, né? Eles vão se reunir. Até hoje cedo, a informação que eu tive é que não havia ainda definido quando seria a conversa, né? Mas eles vão se reunir segundo o Flamengo, né? O Flamengo, os bastidores já conta com essa reunião, com algo que vai acontecer, é óbvio, né? Tá muito na cara, né? O cara sai de lá, ele tem alguns poucos dias de folga, sai da Inglaterra, atravessa o oceano e vai ao Rio de Janeiro. Agora, nessa correria toda, é evidente que é para ter uma conversa. Agora, essa conversa dificilmente será definitiva porque envolve ainda o Arsenal. E pelo que eu sei, o Arsenal ainda não conversou com a gente do jogador sobre o futuro. E como eu já expliquei ontem, que tem um novo diretor esportivo, o italiano Andrea Berti, que ao conversar com um empresário do jogador, dirá quais são os planos do Arsenal para o atleta. Me parece que isso pode significar assim, talvez o Jorginho já perceba que ficar no Arsenal, não que ele não vai ficar, mas talvez seja uma possibilidade menor. Talvez ele sinta isso, perceba isso, e aí resolve vir até o Rio para conversar com o Flamengo e entender melhor a proposta. E certas conversas tem que ser olho no olho, né? Às vezes o pessoal fala assim, o dirigente viajou, não sei o quê. Gente, isso é uma bobagem, né? O custo de uma viagem de um dirigente brasileiro até a Europa para conversar com um jogador técnico que vai contratar, ele é muito pequeno diante do montante envolvido na negociação. Passagem aérea, um almoço, jantar e um hotel. Um táxi lá para o cara sair do aeroporto até. Isso é pouco. É pouco dinheiro, é muito pouco dinheiro perto de uma negociação de milhões de euros, né, em geral. No caso específico do Jorginho, ele viria livre, né? Então, um acerto é só com o jogador porque o contrato dele termina. Agora, para ele jogar no Mundial, aí vai envolver mais ainda um acordo com o Arsenal, porque o contrato dele vai até junho. E o Mundial começa em junho. Então, teria que negociar com o Arsenal uma liberação ao final de maio. O último jogo da temporada para o Arsenal, no máximo, será 31 de maio, final da Liga dos Campeões. Caso elimine o Real Madrid, avance e chegue até a final. Tem que passar por umas 2 fases, né? Agora, quartas, semifinal e aí chegar na final. PSG ou Aston Villa na semifinal. Na sequência, se passar pelo Real Madrid. Então, tem esse caminho. Passou pelo Real Madrid, passou pelo Paris Saint-Germain ou Aston Villa, ele vai jogar dia 31 de maio em Munique. Caso não chegue à final, ele vai jogar dias antes, termina a Premier League. Então, teria que negociar com o Arsenal a liberação antecipada para que ele possa firmar contrato com o Flamengo. E aí, tem aquela questão que eu já expliquei, que ele tem um bônus por conclusão contratual. Aí, claro que ele vai querer negociar com o Arsenal. Eu acho até que isso pode ser viável. Porque para o Arsenal não muda muita coisa, né? O cara fica preso ao clube em junho, se ele não vai jogar, né? Para cumprir aquele último mês que já é de férias. Ele pode, de repente, negociar uma situação que ele receba lá aquilo que está em contrato, saia de lá pela porta da frente, numa boa, ele tem boa relação com o clube, tudo indica, o técnico, o Arteta, gosta dele, e aí libera o jogador e o Flamengo pode contratá-lo. Eu acho que pode ser um passo importante. Fechar o negócio, acho que ainda não. Acho porque depende do Arsenal. A não ser que, sei lá, o cara tome a decisão e vou ficar e tal, mas difícil isso. Isso não acontece dessa maneira. Eu acho que ele vai poder amadurecer uma decisão e alinhavar os detalhes finais de um contrato que, pela última conversa que eles tiveram, faltavam ainda alguns acertos, né? Um cede um pouquinho aqui, outro ali, para chegar num acordo
com relação à remuneração, forma de pagamento, essa coisa toda, cláusulas contratuais. Mas certamente a presença dele no Rio de Janeiro significa que deve haver um avanço significativo nesses próximos dias. Aí vejamos como vai ser. Só acho que para o Mundial tem esse obstáculo que tem que ser contornado. Mas é contornável, eu acho eu. O Arsenal não joga o torneio, então para o Arsenal não muda nada. E se eles de fato não for renovar, que diferença faz para o clube segurá-lo até junho ou não? Não faz diferença. Então libera logo, vai embora e segue seu caminho e seja feliz, mais ou menos isso. E como se comenta muito na imprensa inglesa que o clube inglês quer contratar o Bruno Guimarães do Newcastle, o Zubimendi da Real Sociedad, né, e liberaria o Jorginho e o Partey, que terminam seus contratos no final dessa temporada. Se essas especulações fizerem sentido, parece que fazem sentido, aí realmente ele vai ficar liberado e a tendência pode ser ele fechar com o Flamengo. A vinda dele para o Rio deixa claro que a chance é grande, né? De um acerto com o Flamengo. O jogador não vai sair lá da Inglaterra para vir para o Rio por uma sondagem. Isso deixa claro que a negociação está avançando, né? Se ele veio para conversar com o Flamengo e tudo indica que veio, o cara não ia sair de Londres para o Rio de Janeiro para tirar uma folguinha de data FIFA, a chance é muito possível, né, Mauro? Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Eu também acho que dificilmente ele viria sem estar muito próximo do acordo, né? Talvez venha até, não sei, se ele só vai se reunir, se ele vai até o CT conhecer, que pode ir lá no horário que não tem treino rolando e tudo, vai lá para conhecer o CT e tal, ninguém fica nem sabendo, né? Treina de manhã, vai lá à tarde, pode conhecer o CT, imaginar ali, se ele trouxer a mulher dele então para ver onde que vai. Aliás, ela participa de um reality show, ele também, lá na Inglaterra, tem isso também. Não sei se você sabia, você que gosta dessas histórias assim dos famosos do mundo. Né? Não sabia. Eu vou te passar aqui depois, vou passar pro Kaique pode mostrar. Tem esse lado. O cara é um popstar. Então, pode ser até que ele vá no CT e tudo, se estiver muito avançado. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Porque nessa época agora não tem jogo. O time treina geralmente de manhã. Então ele pode se reunir, ele pode conhecer as instalações do CT, é um processo de convencimento, me parece, talvez até um arremate final nesse processo de convencimento. Agora, o que é importante frisar é o seguinte, estava falando isso com o Raí mais cedo aqui, tinha gente dizendo já há meses, né? Já tem meses isso, né? Uns 3 meses. Uns 3 meses. Tudo fechado, só falta assinar. Contrato, isso é cascata. Cascata. Eu vou pegar aquele megafone do Zé Ilan, já viu o megafone do Zé Ilan? Emprestado para... Mentira cabeluda, como se dizia antigamente. Tem nada disso. Agora que pode ser que acerte. Aí o campeoníssimo que falou 3 meses, conforme antecipou nada, pô. Cascateou, né? Atirou lá para ver se acontece, e quando acontece, diz que antecipou. Isso é mentira, né? O fato ainda não se consolidou. E, por exemplo, se nesse processo o Arsenal tivesse dito para ele, Jorginho, quero você mais um ano, morreria ali. Ele poderia ter assinado o contrato, ficaria mais um ano. Porque não dá para competir, né? O que ele ganha lá, não dá para competir com o que qualquer clube brasileiro possa pagar por ele. Agora, eu acho que se ele estiver bem fisicamente, ele está jogando, ele segue bem, né? Eu acho que dá um salto de qualidade ali absurdo ali. Pensando que o Flamengo tem Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, você tem a opção de ter mais esse cara. Assim, fica o meio de campo muito, muito, muito técnico. E aí eu acho que o Flamengo, não sei, eu gostaria de ouvir a opinião do Raí. Muito se fala de um substituto para o Arrascaeta. Eu acho que tendo o Jorginho, você tem nos pontas que o Flamengo tem, centroavante que o Flamengo tem, que o Pedro vai voltar, você pode jogar sem esse meio e pode ter um meio campo bizarro. Pulga, De La Cruz, Gerson e Jorginho. Quando o Arrasca não for jogar ou não puder jogar ou não estiver bem. Você pode ter um quarteto e 2 atacantes. Você pode ter o Gerson por um lado, você pode ter um ponta pelo outro. Mas também tem outro lado, né, Mauro? Também tem outro lado, passando já para o Raí. Será que isso pode ser uma insegurança com relação ao Gerson? Porque o Gerson não aceitou a primeira proposta de renovação, né? Mas o contrato dele vai até 27. Vai até 27 o contrato dele. Ele tem muito tempo. Tem muito tempo de contrato. Não, mas eu digo de chegar um clube agora na janela e oferecer mas se oferecer um dinheiro alto, tem que vender, não tem jeito, não vai segurar. Muito difícil, Thiago. O Gerson bateu 2 vezes na Europa, eu acho muito difícil, a não ser que seja um mercado árabe, uma coisa dessas assim. O jogador que bate 2 vezes na Europa, já com 28 anos, sendo que a última vez isso só foi porque o Sampaoli cismou que queria o Gerson. Ele encheu o saco dos caras da Olympique de Marseille até contratar. Eu acho muito difícil, a não ser um mercado como esse. Não que ele não jogue bola, joga muito bem. Mas é difícil pintar uma proposta irrecusável.
Ele já foi vendido por 21, 22 milhões de euros na outra ocasião, foi comprado por 15 de volta. Enfim, mas eu entendo que isso é para encorpar mais o elenco. E eu acho que dá essa opção de você mudar a forma de jogar. Você passa a ter um meio campo muito técnico. Muito técnico. E o Gerson está jogando pela direita. Se tiver o Gerson pela direita, um ponta, o Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo, o que for. Na esquerda, o Pedro, o Juninho, o Bruno Henrique de comandante de ataque, um desses na ponta. E esses 4 no meio, com os zagueiros que o Flamengo tem, assim, digo, capacidade de ter a bola, trocar passes, jogadores que levam o time para frente, né? Não estou falando de meio-campistas que jogam para trás. Não sei, queria até ver o que o Raí pensa sobre isso. Se a gente olha para o Jorginho nesse período todo de Europa e os últimos anos principalmente, ele é um 5, né? Um primeiro volante. Sim. Com características muito diferentes das do Pulgar. O Pulgar é um jogador que tem boa qualidade de saída para o jogo, mas ele é um cara de mais marcação, mais força, né, em vários momentos. E o Jorginho, tanto no Chelsea quanto na seleção italiana campeã da Euro, como agora no Arsenal, é um primeiro volante, um cara de passe, que dita ritmo em saída de bola. Então dá... Uma espécie de Pirlo. Como Pirlo, Dá até para você montar um meio campo com o Jorginho como esse primeiro volante, De La Cruz ao lado dele, uma dupla talvez, ou Pulgar, para ser um cara ali do lado que tem mais pegada, e aí Gerson de um lado, Luiz Araújo ou Cebolinha do outro, e uma dupla que o Filipe Luís trabalhou bastante agora nesse começo de ano, né? O Bruno Henrique mais um. Ele jogou com o Bruno Henrique Plata, jogou com outras opções no fim do ano, chegou a jogar também com 2 atacantes, com o Bruno Henrique sendo um deles, porque também me parece, Mauro, que cada vez mais o Bruno Henrique vai deixando de ser aquele ponta, né? Pela idade, vai perdendo capacidade de arranque, velocidade, ele vai se adaptar a uma outra função, né? Ele é um cara que tem boa impulsão, bom posicionamento, ótima finalização de cabeça ou por baixo. Então, dá para você pensar um desenho de Flamengo num 4-4-2, por exemplo, com Jorginho e De La Cruz. É o meio campo que, pelo menos a mim, agrada mais. Gerson de um lado, que é um cara que vai te dar uma consistência sem bola também, na marcação por ali. Um dos velocistas, que também cumpre esse papel, Cebolinha ou Luiz Araújo. E uma dupla com Pedro e Bruno Henrique. Você ganha poder de fogo absurdo. E aí tem ainda, nesse quesito de saída de bola, né? Léo Ortiz tem excelente passe. Ao lado dele pode jogar o Léo Pereira, por exemplo, né? Pode ser a dupla ideal. Danilo, do lado o Alexandro, é um jogador que também pode compor como um terceiro zagueiro em vários momentos. Então o Filipe Luís ganha várias opções para um jogo que ele gosta muito, que é de posse, de troca de passes, de se instalar no campo de ataque. Então o ganho técnico, né, com a chegada do Jorginho para o meio campo e para as possibilidades do Filipe Luís é absurdo. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que é uma contratação para dar mais opções. Até porque não joga todo mundo todo jogo, né? Você tem muitos jogos, é uma sequência pesada. O Flamengo vai dar, nessa Libertadores, um pouco mais de meia volta ao mundo nas 3 viagens que fará. Até São Cristóbal, na Venezuela, Quito, no Equador e Santiago del Estero, na Argentina. Essas 3 viagens vão dar 22 mil quilômetros voando. É voo fretado, mas são viagens longas. Então você tem a viagem longa, aí tem o jogo do Brasileiro, um antes e um depois. Na outra semana tem o da Copa do Brasil. E são sempre jogos eliminatórios muito tensos, né? Especialmente quando chega na fase mais aguda. E esses caras vão se revezar. Então você tendo o Jorginho, tendo o Pulgar, tendo De La Cruz, tendo o Gerson, tem o Arrascaeta. Você tem vários jogadores de diferentes características ali que podem se combinar de várias maneiras. Porque eu vejo assim, muita gente falando, tem que trazer um substituto para o Arrascaeta. Eu acho muito difícil você encontrar um meia que possa realmente ser um substituto, aquele cara que até brigue pela posição e que aceite ser reserva, ou que vai custar quanto um jogador desse? Quanto custa? Né? É difícil, não que seja impossível, é difícil achar. É muito difícil achar. Então, acho que ele pode buscar outras maneiras de montar a equipe sem esse famoso 10, né? Que aqui no Brasil tem muita essa ideia. Não, tem que ter sempre tem que ter um 10. Você pode ter outra forma de jogar. Eu acho que ele ganha várias opções. Para mim, eu entendo que assim, o conceito dele é esse. É um time que pressiona, tem que estar muito bem fisicamente. É importante ter muitos jogadores para revezar. E que sabe sair da pressão. O Mano Menezes quase se confessou depois do jogo agora, no domingo, né? Ele falou, é muito difícil, eles pressionam na saída de bola e quando a gente consegue subir, eles saem. Eles conseguem sair da pressão e aí quando supera a primeira linha, você tem aquele problema, né? Porque os caras têm qualidade. O Jorginho é um cara que é mestre nisso, né? Sim. Pressão do adversário, encontrar passe, sim, girar no meio da pressão para encontrar uma saída. Ele é um cara que faz isso, sim, muito bem. E esse até foi um dos fatores que fez o Arteta pedir a contratação dele no Arsenal, né? Porque ele começa a montar o Arsenal, né? Um trabalho de bastante tempo do Arteta e sempre com jogadores muito jovens, né? Saka, Martinelli, Odegaard, Gabriel Jesus em um primeiro momento. Era um time muito jovem.
E ele entendia que faltava uma peça de mais experiência no meio-campo, justamente para gerenciar esse tipo de situação no jogo, né? Um cara que, vai ser pressionado e ele não vai sofrer para encontrar um passe, para voltar uma bola, para fazer o time avançar no campo. E o Jorginho, num primeiro momento, né, ele chega e ele é titular no Chelsea num primeiro momento. Depois vem o Declan Rice, aí ele acaba perdendo um pouco de espaço. Mas ele também foi contratado por essa característica de jogo que ele tem, que pode agregar muito no Flamengo. Há um detalhe que precisa ser colocado. Quando o Gerson jogava pelo meio, ele jogava mais ou menos da maneira que se imagina o Jorginho jogando. Só que ele tinha o João Gomes, né, que fazia, vamos dizer, o trabalho sujo, a marcação mais firme, mais fixa. Nessa montagem que eles fizeram, é muito agradável de ver, mas eu não sei se não vai faltar um João Gomes ali. Eu acho que esse cara pode ser o Pulgar, por exemplo. Pode jogar ao lado dele, né? O Jorginho mais como primeiro volante e o Pulgar como um 8 entre aspas. E quem sairia? Hoje, De La Cruz, talvez. Entendeu? Porque quando a gente falou em Jorginho, De La Cruz, é legal, maravilhoso, gesto de um lado, um ponta forte do outro, mas, né? O cara para fazer, que eu chamo de trabalho sujo... Talvez o Pulgar possa fazer. É um cara que tem qualidade de passe, mas ele não é um volante de chegada. Não é um cara que pisa na área adversária, que finaliza, que faz gols. Ele pode ser um cara para jogar ali ao lado do combate, né? E foi mais ou menos o que o Arteta fez em um momento. Teve um momento no Arsenal, na temporada passada, que o Declan Rice estava sofrendo muito para se adaptar na função de 5. Porque ele nunca foi um primeiro volante, ele era um 8 no West Ham. E aí, para conseguir melhorar o rendimento do Rice, ele coloca o Jorginho no time. E aí ele põe o Rice para jogar de 8. Depois, nessa temporada, ele se adaptou e melhorou nesse sentido, né? Então pode funcionar, por exemplo, com o Pulgar. Dá um passinho à frente dele. Aí já fica mais equilibrado. Para ser um cara que vai te dar uma proteção, e o Jorginho vai ser o cara da saída de bola, vai ser o cara que vai fazer o time. Porque você tem que equilibrar, né? Se não adianta também sair com tudo, que você vai ficar muito vulnerável. E até você tem o Pulgar ali um passinho à frente que vai te ajudar a pressionar a saída do adversário. Isso. Ele é um cara que tem a capacidade física melhor. É o mais forte dele, é o ponto forte dele. Tem o Gerson, que também tem essa característica. Então, eu não acho que o Pulgar vai perder espaço. Assim, tecnicamente, o meio-campo que chama mais atenção é De La Cruz e Jorginho. Claro, seria mas não é tão simples de encaixar. Eu acho que também vai ter momento de jogo que você vai usar isso. Claro, vai. Tá perdendo 1-0, você vai jogar isso agora. O começo tem que ser mais equilibrado. É que eu acho que a grande questão para mim é o Arrascaeta. Pela fase, pelo fato de não existir um outro meia como ele. Então, como é que você resolve isso? Eu acho que você vê uma maneira, você tem que ter outras formas de jogar, com outros jogadores, você mudar um pouco a maneira de jogar. E até teve muita gente, quando o De La Cruz chegou, que imaginava que ele poderia ser esse jogador. Ele nunca foi um 10 no River, ele não tem essa característica de meio armador. Tanto que no início, né, muitas das críticas em relação ao De La Cruz era, mas não tem um grande número de assistências ou de gols. Ele nunca foi esse jogador. Ele é um jogador, aliás, ele jogou bem os últimos jogos, justamente fazendo uma dupla com o Pulgar, jogando um pouco mais atrás. Ele é um cara que ele participa até ele da saída de bola, ele faz o time avançar. Mas ele não é um cara para trabalhar ali, como diria o João Saldanha, na zona do agrião ali. Não é um cara que vai chegar ali toda hora, dando passe, dando assistência, finalizando. Ele é meio motorzinho, como se dizia antigamente, né? Uma vez, Mauro, eu li uma entrevista do Gadiardo falando sobre o De La Cruz e ele definiu o De La Cruz como um cara que facilitava o jogo dos outros. Sim. Justamente por essa característica, de ser um cara que preenche um espaço grande, recupera a bola, encontra passe na saída de bola, mas ele não é o cara que vai... Ele não é o cara que vai dar assistência pro Pedro, pro Luiz Araújo, pro Cebolinha. Tipo o Sérgio Busquets, é o cara que... Ele vai fazer o time funcionar atrás. E esse cara não tem grandes números. E é por isso, muitas vezes, porque aqui no Brasil também a gente tem muito uma cultura de olhar os números, né? Sim. Acho que essa questão do Estevão que a gente estava falando um pouco tem relação com isso, né? Ele não tem gols, não tem assistências, mas a gente precisa olhar o que o Palmeiras tem produzido para que o Estevão dê assistências ou faça gols. E no caso do De La Cruz é a característica do jogador. Ele não é um cara de gol, de assistência, mas ele muitas vezes vai facilitar o jogo para que os demais possam... A bola que chegou nos pés do Arrascaeta, que deu assistência pro Luiz Araújo, que perdeu o gol no Fla-Flu, a bola passa por ele. Ele vai, recupera e dá o passe para que outro jogador possa dar assistência. Exatamente, que é o estágio anterior à assistência, que é muito importante e pouco observado. Mas assim, Mauro, sobre o 10, né? A história do 10. Eu acho que o 10 hoje na Europa foi substituído faz tempo. O 10 é substituído por um conjunto de jogadores que vem de trás, criam aquele movimento, como você falou. Tem o facilitador, tem o cara que chega um pouco mais, tem a troca de passes rápida, a chegada. Não tem exatamente o 10, aquele que domina, que lança. Até o De Bruyne, que era um pouco isso, começou a chegar muito lá pra frente. O próprio City tem jogado com 2 atacantes, o Marmoush com o Haaland. Se você pegar hoje, pra mim, os melhores times da Europa são Barcelona e PSG. Eu digo assim, do ponto de vista do desempenho, tem o Liverpool também, é claro. Nenhum desses tem um camisa 10. Sim. Os 3 têm 3 meio-campistas. É isso. O próprio Liverpool nunca teve um 10. Não.
no time do Klopp. Sempre 3 meias e 3 agora atacantes. dos lotes, não tem um 10. Um meio com a capacidade de pressionar muito ritmo. Assim, eu sempre digo, o Felipe Luiz, para mim, ele é um futebolista, né? Sim. Futebolista europeu que tem o passaporte brasileiro. Isso mesmo. Porque ele foi forjado lá. A mentalidade dele toda é europeia. Então, isso é interessante no sentido assim, de trazer uma cultura de organização de jogo, de rotina de trabalho, de método de treinamento, que vem de onde se joga o melhor futebol, que é na Europa. Não é querer ser eurocentrista ou bobalhão, não. É fato, gente. Os grandes times estão lá, os melhores técnicos estão lá, os melhores profissionais estão lá. Por uma questão também econômica, são os campeonatos de mais visibilidade. Você pega o mesmo salário, quer jogar no Brasil por esse salário, você quer jogar na Premier League. O cara que não pensar no frio, no calor, na praia, pensar profissionalmente, eu quero jogar Premier League. Claro. Porque a praia, o calor, quando eu parar de jogar, no final da carreira eu posso ir para lá. E depois eu vou ter a vida inteira. Eu vou jogar durante 10 anos. Claro. Né? Eu vou jogar na melhor liga. E lá você tem os melhores profissionais, os melhores campos, os melhores estádios. Tudo é melhor. E a visibilidade é global. Então lá você tem realmente a elite do futebol. A mentalidade dele, a carreira dele foi forjada lá, lidando com esses caras, competindo contra esses times. O cara foi campeão inglês, campeão da FA Cup, campeão espanhol, vice-campeão europeu 2 vezes. Trabalhou com grandes treinadores, com grandes preparadores, com grandes profissionais, marcou grandes atacantes, trabalhou ao lado de grandes jogadores. Então, a mente dele, a cabeça, isso é muito claro nas intervenções dele. Ele pensa muito parecido com... Eu acho que ele é muito espanhol, né? O espanhol já ela tem um ritmo. Foi citado aqui o Luiz Henrique, a seleção espanhola. Ela não é outra que não tem 10, né? Não tem 10. Sim. Mas ela é uma seleção maravilhosa. E a cabeça do Felipe, embora ele fale, eu peguei muito treino do Jorge Jesus, tá, a base sim. Porque ele é português também. Mas, na verdade, ele tem uma mentalidade muito do futebol espanhol. Sim. Né? Essa coisa de domínio de bola, ter a bola, carregar. Tipo, Guardiola, pronto, pra ser bem. Eu acho que ele é mais Guardiola do que Simeone. Não, com certeza. Com certeza. Mas em cima disso, ô Flávio, que você está falando, que a gente vai botar a declaração dele aqui para uma entrevista da FIFA, é isso que eu acho curioso. Porque o estilo dele não tem nada a ver com o estilo do Simeone. E ele disse nessa entrevista que o Simeone é o cara que ele mais se inspirou, que são Simeone e Jorge Jesus, que ele até pode enfrentar, né, nesse Mundial. E ele fala disso, de enfrentar o Chelsea, que foi um clube onde ele ganhou o campeonato inglês, onde ganhou a Copa da Inglaterra, e que ele pode enfrentar o Jorge Jesus e o Simeone. E ele diz, quem mais me inspirou foi o Simeone. E o estilo de jogo dele não tem nada a ver com o do Simeone. O estilo de jogo dele tem muito mais a ver com o do Jorge Jesus. Mas ele diz que a maior inspiração, de onde ele mais tirou a ideia de se tornar treinador, foi do Simeone. Vamos ver aí a declaração do Felipe Luiz. Pode colocar aí na tela, Kaique. Um trabalhador, ambicioso, sou um cara que quero chegar longe sempre em tudo que eu faço. Me dedico muito para isso, trabalho muitas horas e tenho um objetivo claro na minha vida, um sonho claro, e sempre vou na perseguição desse sonho, né? Nada me para até eu não tentar, até não esgotar todas as possibilidades que eu tenho para poder chegar onde eu quero. E como treinador eu sou um principiante ainda, mas estou trabalhando muito para poder me desenvolver. É especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea, um clube que me recebeu super bem. Tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que é a Premier League e da Copa da Inglaterra. E fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos os torcedores e também por todos os trabalhadores do clube, funcionários do clube, e tenho muitos amigos lá, né? Essa é a parte boa. Agora, a parte do treinador, a gente nunca não é a mesma sensação de que como jogador reencontrar o clube, né? Nós sempre estamos em tensão para fazer um bom trabalho, para deixar tudo preparado para os jogadores, para que eles possam se sentir confortáveis dentro do campo e que possamos fazer um grande jogo, porque realmente o Chelsea tem um time excelente, é um dos melhores times da Europa, joga um dos melhores futebol da Europa. Dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto, e então vão com certeza causar muitas dificuldades. Isso seria muito especial, né, enfrentá-los. Bom, a parte boa é que eu conheço eles não me conhecem, né, ainda como eu trabalho, mas eu sei bastante como eles trabalham. Mas isso jogar contra esses treinadores como o Simeone, como o Jorge, que foram os caras que me inspiraram realmente para poder hoje estar aqui onde eu tô, principalmente o Simeone, que foram 8 anos com ele, onde ele tem uma influência, um impacto muito grande na minha vida. Para mim seria especial poder jogar contra ele. Olha aí, ó.
O Felipe Luiz falando, a gente está voltando aí, né? Não, já voltamos, né, Kaique? Já voltamos, a gente já voltou. Agora, a gente está falando aí do Felipe Luiz, né? Mauro, Raí, Flávio, falando muito do Felipe, só que o estilo dele não tem muito a ver com o do Simeone. E ele disse que foi quem mais inspirou, né? E é um estilo europeu, porque o Simeone já começou a ser treinador mesmo, foi lá na Espanha mesmo, né, Mauro? Ou foi na Argentina? Na Itália. Foi aonde? Na Itália, no Cagliari. Então, já é um estilo europeu. Agora, eu não quero nem falar do Felipe Luiz ter estilo europeu, porque eu não quero nem que pensem em tirar ele do Flamengo. Eu quero 3 Libertadores do Felipe Luiz ainda no Flamengo, para depois ele ir embora para a Europa. Mas realmente é um talento, né? E ele disse que ele tem sonhos. Provavelmente esse sonho deve ser o futebol europeu, né? Olha que pode acontecer antes que você imagine, viu, Pilhado, a saída do Felipe Luiz, viu? Porque o Atlético de Madrid me parece ser um lugar onde ele tem a possibilidade grande de trabalhar, pela história que ele escreveu lá. E assim, a cobrança, né, em cima do Simeone tem aumentado muito aí nas últimas temporadas, porque o Atlético tem investido bastante e os resultados não têm sido à altura. Não estou dizendo que ele vai ser demitido no fim dessa temporada, nem nada do tipo, mas ele já está lá há bastante tempo, são mais de 10 temporadas já treinando o Atlético de Madrid, e os resultados são cada vez piores, né? E sobre essa inspiração que ele falou, a gente estava até conversando aqui, parece ser muito mais uma questão de gestão de grupo, né? Como talvez o Simeone vai gerir o grupo dele, e isso tenha inspirado o Felipe Luiz, muito mais do que ideia de jogo, do que forma de jogar, porque se você comparar os times, né, são coisas completamente diferentes. O Flamengo joga de um jeito, o Atlético de Madrid, mesmo com muito investimento e ótimos jogadores, que é o caso dessa temporada, joga de uma forma completamente diferente, né? Então acho que essa inspiração que o Felipe Luiz cita é muito mais nesse sentido, né? De como gerir o grupo, de como tratar ali os jogadores, de como manter de uma forma justa a questão do elenco, enfim, das peças. Acho que é muito mais nesse sentido.